Olá, amigos e amigas. Sou o William, da comunidade Banco do Brasil, cidadão de Osasco, São Paulo, e tenho um blog chamado Refeitório Cultural, onde a gente coloca reflexões nessa época de quarentena da pandemia do Covid-19. Eu tenho feito reflexões a cada 2, 3 dias lá sobre esse evento, sobre essa quarentena e o isolamento social. Mas hoje é dia do livro, Dia Mundial do Livro. Então, queria falar especificamente de um livro, né? Muito rapidamente, que é esse aqui, ó. Um dos livros mais necessários do mundo para o momento. LTI, A Linguagem do Terceiro Reich, escrito por um alemão judeu que sobreviveu ao nazismo. Ele era filólogo, estudava línguas, linguagem, né? Victor Klemperer. Em termos de livros, eu estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Então, assim, alguns livros, vou mostrar aqui a pilhinha aqui de algumas coisas que a gente está lendo. Eu acabei de ler esses dias Alice no País das Maravilhas, uma edição belíssima. Eu vou ler agora o outro, que é Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá. Aí depois desse aqui, a gente faz algum comentário, se pintar à vontade e tal. Esse livro aqui, eu fiz uma brincadeira comigo mesmo. Decameron. Decameron, ou Decamerão, eu prefiro falar Decameron. Decameron é de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio. Ele é do século XIV. Esse livro foi escrito entre 1348 e 1353, no auge da peste, ou peste negra, na Europa, que dizimou uma parte importante da população naquela época, né? Uma peste terrível, uma pandemia terrível. E aqui são 10 jovens, 7 moças e 3 rapazes, que fugindo de Florença, aonde as pessoas estão mortas nas calçadas, nas casas, nas ruas, eles se recolhem em volta de Florença, em regiões, para ficarem contando histórias. Então aqui são 100 histórias, em 10 jornadas, que seriam 10 dias contando histórias, cada um contando uma. Eu estou na 22ª, li 22 nesses 22 dias, então faltam 78. Se eu sobreviver até lá, né, ao Covid ou a um infarto, alguma coisa de tanto sofrimento que a gente tem de ver as merdas por aí, né? Se o nosso corpinho aguentar, em 100 dias eu vou ler o Decameron de Boccaccio. Alguns outros livros que eu estou lendo, alguns de leitura mais lenta, né? Então, Anne Wright, tinha lido em 2008, é uma irlandesa e resolvi reler. Então comecei a reler esses dias, já estou caminhando bem aqui. Aí tem aqui, esse eu acabei, maravilhoso, Popol Vuh. Uma outra vez que eu fiz uma postagem, eu estava no meio da leitura dele, já li tanto o livro, Popol Vuh, como 100 páginas falando a respeito do Popol Vuh. Muito legal essa obra aqui, dos povos Maya Quiché, né? As Sandálias do Pescador, tô lendo, tô indo para metade, pro terço final, muito interessante, de 63, muito a ver com... eu já achei relações com um Papa que chega para mudar as coisas, como a gente vê no Papa Francisco agora, na igreja uma igreja católica do Karol Wojtyla, o Papa que faleceu, depois veio o Ratzinger, e aí chegou para fazer uma guinada na igreja para voltar ao seu olhar aos humildes, etc. Aqui é interessante esse livro. Esse aqui é uma leitura tipo cotidiana, então você lê sempre um pouquinho, que é sobre o Dalai Lama, para ver se amansa esse coraçãozinho nosso pesado com todo esse bolsonarismo, trumpismo e essa questão da ultradireita no mundo, essas coisas abjetas que a gente tem visto. Esse aqui do meu amigo Sandro, A Carruagem dos Espelhos, já comecei a ler, mas não acabei ainda, são contos que já me fizeram pensar muito a respeito. E uma coisa que é muito do prazer e da satisfação é a coleção do Machado de Assis de contos. Eu tenho a coleção completa do Machado.
Então, assim, eu queria, antes de morrer, ler todos os contos do Machado. Então aqui você tem uma coletânea com quase 200 contos do Machado de Assis, que é uma coisa fenomenal, né? Agora, para finalizar, falar aqui do Victor Klemperer. Pessoal, esse livro eu já vi que tem em alguns lugares para você comprar em sebos. Por exemplo, você entrando na estante virtual, você consegue achar ainda para comprar, né? É uma edição fora de circulação. Esse livro deveria voltar a ser editado e reproduzido. O Victor Klemperer, ele já era um filólogo conhecido antes da ascensão do nazismo. Quando Hitler ascende ao poder em 32 para 33, ele já tinha diários e ele ficou na Alemanha e, como judeu, viveu e sofreu tudo o que aconteceu contra os judeus, contra comunistas, contra sociais-democratas, contra as pessoas ciganos, pessoas que tinham ideias e concepções de mundo diferente do nazismo. Então, aquele massacre todo, né, do totalitarismo do nazismo, ele contou em diário, ele escrevia diariamente para sobreviver. Quando trabalhou de escravo para as fábricas alemãs e tudo. E ele fala da linguagem. E aí, essa semana, uma senhora que se diz empresária de Curitiba, fez um vídeo aí, acho que foi ontem, não sei, uma senhora, uma coisa abominável. Ela, como é contrária ao isolamento e à quarentena, é daqueles empresários que querem que o povo volte para as ruas e morra, porque os empresários vão ficar protegidinhos e o povo vai lá ser explorado para tentar ter um prato de comida, já que o governo deveria estar dando subsistência às pessoas durante essa pandemia mundial, como a maior parte dos países do mundo estão fazendo. Ela foi lá e falou que tem que marcar quem está respeitando a quarentena. Ela fez um vídeo abjeto, tá aí no YouTube, onde as pessoas deveriam botar lacinhos. Ela falou vermelho, que é para lembrar que quem está respeitando a quarentena seria comunista, de esquerda, lixo humano, segundo esse pessoal de ultradireita pensa de quem não concorda com a ideologia deles. E aí tem esse livro eu passei a lê-lo desde o início dos anos 2000. Eu vi a direita se desenvolvendo depois da ascensão do governo Lula, em 2003, e fui vendo a criação de uma linguagem para se criar o ódio à esquerda, o ódio à política, o ódio ao Partido dos Trabalhadores, ao PCdoB, aos movimentos sindicais, sociais, etc. É impressionante a semelhança. Eu passei mais de uma década vendo acontecer no Brasil o que esse livro do Kempler ele falava sobre o Hitler e a linguagem nazista do Terceiro Reich. Eu vou, para finalizar, 8 minutos, vou ler só o iniciozinho de um capítulo chamado A Estrela. A Estrela, que é quando o nazismo... Lembrar vocês, o nazismo, ele matou, eliminou, chamando de eutanásia, pessoas que tinham problemas, qualquer tipo de deficiência, que não era útil para a sociedade segundo o nazismo, que não produzia alguma coisa, né? Se não produz alguma coisa, não vai dar para nós empresários aqui a mais-valia, morra, né? E a Estrela é um capítulo onde os judeus passam a ser marcados para ser identificados por onde andarem. Isso depois facilitou a morte de milhões de judeus nos campos de concentração. A Estrela, olha só. Hoje, volto a fazer a pergunta que já fiz uma centena de vezes, a mim e aos outros. Qual foi o pior dia para os judeus nos 12 anos do inferno nazista? Todos damos a mesma resposta, 19 de setembro de 1941. Nesse dia tornou-se obrigatório o uso da estrela de Davi, de 6 pontas, aquele trapo amarelo que até hoje simboliza peste e quarentena. Na Idade Média era a cor que identificava os judeus, mas é também a cor da inveja, da bilis com sangue, a cor do mal a ser evitado.
Esse trapo traz a inscrição em negro, judeu. A palavra emoldurada pelas linhas dos dois triângulos parcialmente sobrepostos está escrita em letras grossas, maiúsculas, isoladas e com os traços horizontais realçados, imitam caracteres hebraicos. Então, para essa nojenta dessa empresária que propôs aí que quem está respeitando a quarentena não deveria comer, ter acesso a nada, fica aí curtindo a sua quarentena e seu isolamento porque vocês são vagabundos e não querem trabalhar, né? Essa empresariazinha de Curitiba que falou essa porcaria, né? Ela fez um ato nazista, como foi o do dia 19, lá na Alemanha de 41, certo? Então, leiam, para a gente abrir a nossa mente, conhecer a história da humanidade, até para julgar melhor essas merdas que a gente está vivendo com essa parte do Brasil que é apoiadora desse lixo chamado bolsonarismo, essa doença virótica, pandêmica, pior, inclusive, que a Covid-19. Abraço e beijos a todos.